Olá, pessoal da Interativa, do sextos anos A e B. Bem-vindos à nossa aula de hoje de ensino religioso, aula de revisão para a nossa avaliação bimestral da próxima semana. Vou compartilhar com vocês aqui o material que eu preparei e vamos fazer a nossa revisão para a avaliação. Muito bem. Então, vejam só, na nossa revisão, nós vamos trabalhar os seguintes temas. Os temas que vão cair na nossa avaliação da semana que vem. Serão 5 temas. Todos eles sobre tradição escrita, que foi o conteúdo que nós trabalhamos aí ao longo desse terceiro bimestre. Então, primeiro será o que é a tradição escrita. Depois, diferença da tradição oral para a tradição escrita, né? Quais são as diferenças existentes entre cada uma das tradições, né? Qual que é a diferença e, além de qual é a diferença, como que se deu a passagem, a mudança da tradição oral para a tradição escrita. E aí temos um outro marco muito importante, que é a Reforma Protestante de 1517 e a criação da prensa de Gutenberg. E aí vou dar para vocês alguns exemplos de textos sagrados, que nós já também estudamos, e aí, por fim, a cosmovisão e a interpretação dos textos, ok? Então, iniciando com o que é a tradição escrita, vejam só, a tradição escrita é uma forma de transmissão dos conhecimentos e acontecimentos de uma determinada religião de acordo com os seus textos sagrados. Então, tradição escrita é uma tradição religiosa que visa transmitir conhecimentos de uma religião, tradições, rituais, celebrações, tudo isso. Você vai transmitir os conhecimentos e os acontecimentos de uma religião. E esses textos são chamados de sagrados devido ao respeito que se deve ter para com eles e também de acordo com a própria questão da inspiração que cada um deles tem. Então, quando falamos de textos sagrados, são textos que vão fundamentar toda a existência de uma religião, como, por exemplo, a Bíblia para os cristãos, a Torá para os judeus, o Alcorão para os islâmicos, tá? Mais ou menos isso. E aí, a gente pode pensar da seguinte maneira: para que servem os textos sagrados? Para que eles servem? Bom, em primeiro lugar, os textos sagrados, eles servem para transmitir os ensinamentos e acontecimentos de uma religião. Esse é o ponto principal. Então, o principal objetivo, o principal utilidade, uma palavra meio estranha, mas vamos usá-la, de um texto sagrado é justamente isso, tá? É transmitir os ensinamentos e os acontecimentos de uma religião. Ah, professor, mas a tradição oral não fazia isso? Fazia. E faz ainda em algumas religiões, né? Nós vimos que religiões indígenas e de matriz africana, muitas delas não possuem tradição escrita, apenas tradição oral. Uma outra servidão dos textos sagrados é justamente preservar a memória religiosa de uma comunidade. A tradição oral, ela preserva, mas ela é mais frágil, ela é mais fácil de ser esquecida, é mais fácil de ser alterada. Enquanto os textos sagrados dão uma segurança maior para quem pratica aquela religião e também para quem vai vivendo esta mesma fé ao longo do tempo, tá? Então ela preserva a memória religiosa desta comunidade. E aí também serve para guiar e ajudar no comportamento e atitudes dos fiéis, não apenas no ambiente religioso, mas na sociedade de forma geral. Então, os textos sagrados, as pessoas religiosas, os textos sagrados não devem ser vividos apenas no ambiente da igreja, do templo, do lugar de celebração, da comunidade. Os textos sagrados, eles devem ser vividos em toda a sociedade, em toda a vida social das pessoas. Seria uma hipocrisia, seria, enfim, a hipocrisia, se as pessoas fossem à igreja, ao templo, à mesquita, à sinagoga, a qualquer lugar de culto, e estudassem, lessem, rezassem, se aprofundassem com seus textos sagrados, e aí depois não dessem mais bola para isso durante
o tempo em que estão fora do seu local de culto e vivessem como sempre vivem. Então, os textos sagrados também querem surtir um efeito de mudança na vida das pessoas, querem que as pessoas também mudem de vida, querem que as pessoas também transformem suas vidas pela vivência dos ensinamentos dos textos sagrados, ok? Bom, e aqui então nós temos a diferença entre a tradição oral e a tradição escrita. Nós vimos no outro bimestre, nós nos debruçamos, falaram por um bom tempo sobre a tradição oral, né? Vejam bem, a tradição oral, ela está presente em todas as religiões. Porque todas as pessoas religiosas, né, em todas as religiões existem pessoas que falam, que transmitem oralmente, através da fala, aquilo que vivem em sua religião. Agora, a tradição escrita, ela já não está presente em todas as religiões. Não que as que não possuem uma tradição escrita sejam inferiores, não é isso. Isso não significa isso. Mas significa que algumas religiões, algumas comunidades religiosas não viram necessidade de se usar a tradição escrita na sua religião. Agora, a grande diferença entre as duas, a grande diferença é que a tradição escrita dá uma segurança maior para as pessoas, né? Vejam só, a tradição oral é muito frágil e passível de perdas e esquecimentos. A tradição escrita garante uma segurança maior para a conservação dos ensinamentos e tradições de uma corrente religiosa. Vejam como que se dá essa passagem, então, né? A passagem da tradição oral para a tradição escrita. Esta passagem se dá pelo fato de que a tradição escrita preserva melhor os fatos e acontecimentos, não correndo o risco de serem esquecidos na tradição oral. A tradição escrita surge também da necessidade de se preservar melhor os fatos narrados. Então, esta passagem da tradição oral para a tradição escrita, ela acontece quando as religiões viram a necessidade de se preservar melhor os fatos e acontecimentos religiosos, né, daquela comunidade. E também porque, seguindo uma ordem de acontecimentos, primeiro nós temos os fatos, certo? Temos o acontecimento dos fatos. Por exemplo, vamos pegar no cristianismo. Temos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Primeiro temos o fato histórico. Jesus morreu e ressuscitou. Depois disso nós temos a tradição oral. Não é? Os discípulos, as pessoas próximas de Jesus foram levando essa notícia às outras pessoas, a tradição oral. E chegou até nós, né, depois evoluiu para a tradição escrita, com a própria Sagrada Escritura, né, a Bíblia e outros livros, né, mas no caso, texto sagrado aqui no cristianismo sendo a Bíblia, né, a Sagrada Escritura. Então, essa passagem ela acontece justamente para dar uma segurança maior às pessoas, né, lembrando de que os textos sagrados, a tradição escrita, ela preserva melhor os fatos e os acontecimentos. E aí impede que aconteça algum risco de se perder o que foi ensinado, o que foi vivido em alguma tradição religiosa. Bom, no século XV, o alemão Johannes Gutenberg, ele revolucionou a questão da escrita no mundo todo, não só do ponto de vista religioso, mas no mundo todo. Então, no século XV, o alemão Johannes Gutenberg inventou a máquina conhecida como prensa, que causou uma revolução na leitura e na escrita. A prensa ela foi inventada no ano de 1430. A criação da prensa ajudou que mais pessoas tivessem acesso à leitura e escrita. Lembrando que antes da invenção da prensa, era muito difícil que as pessoas tivessem qualquer tipo de livro em casa, e muito menos a Bíblia. Dando um exemplo do texto sagrado cristão. A Bíblia, que é composta, a palavra Bíblia vem do grego, desculpe, que quer dizer biblioteca. A Bíblia é composta, a Bíblia da Igreja Católica é composta por 73 livros, e a Bíblia protestante por menos, cerca de 66
66, 67 livros, mais ou menos, e as pessoas não tinham condições de ter uma Bíblia em casa, porque deveriam copiar tudo à mão em pergaminhos enormes. Era um custo muito caro e não tinha espaço para deixar tudo isso. Com a invenção da prensa do Gutenberg, em 1430, é como se inventasse nos nossos dias a máquina de Xerox. Porque a prensa era molhada em tinta, e aí ela fazia uma prensa, né? Ela apertava o papel e ali saía toda a escrita necessária. Então, com a criação da prensa, é que os textos, os livros, os textos sagrados começaram a ser mais acessíveis para as pessoas. E aí, aproveitando dessa invenção, Lutero, em 1517, já no século XVI, Lutero iniciou a chamada Reforma Protestante. Isso em história, se vocês ainda não estudaram, irão estudar. E Lutero, ele se separou da Igreja Católica. Lutero era um padre católico, mas ele se separou da Igreja Católica. E o próprio Lutero, ele começou um processo de tradução da Bíblia do latim para o alemão. Foi a primeira tradução da Bíblia para uma língua vernácula, ou seja, uma língua falada propriamente em algum país, própria de alguma nação, que era o alemão. E aí Lutero ele consegue publicar o Novo Testamento em 1522, 7 anos depois que ele inicia, ou melhor, 5 anos depois que ele inicia a Reforma Protestante. E o Antigo Testamento ele conseguiu publicar apenas em 1534, quase 20 anos depois do início da Reforma. Isso só foi possível graças à invenção de Gutenberg. E aqui nós temos alguns exemplos de textos sagrados, né? Em algumas religiões. Vamos lá. No budismo, temos o chamado Triptaka, ou Triptaka, que são coleções de ensinamentos feitos por Buda. Lembrando que Buda não é uma divindade. Buda é um grande pensador, até mesmo filósofo, místico, que é o fundador do budismo. Né? Então, na Tríptaka, nós temos textos do Buda, nós temos meditações, sermões, né, de várias ocasiões que foram feitos. O confucionismo tem um livro chamado Analectos, ou Analectos de Confúcio, é uma religião antiquíssima da China. Né? Na China nós temos o confucionismo. Agora, o espiritismo se baseia na codificação espírita, né, nas psicografias e também nos livros escritos por Allan Kardec, o francês Allan Kardec, que é o fundador do espiritismo. No cristianismo nós temos a Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos. No hinduísmo temos os Vedas, que é uma coleção também de textos sagrados dos hindus. O Alcorão para os muçulmanos, né, o Alcorão para o islamismo, que é um livro sagrado também dos islâmicos. Para o judaísmo é a chamada Torá, ou a lei de Deus, né, a Torá. Na religião Rastafari temos o Quebra Negast, e no taoísmo temos o Tao Te Ching, também uma religião chinesa, e no zoroastrismo nós temos o chamado Avesta, que é um outro texto sagrado. Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos lá então. Bom, e aí, já caminhando para o nosso encerramento da revisão, a cosmovisão. Né? A cosmovisão, que a gente chama também de visão de mundo, o que é isso? É um agrupamento em relação à forma e ao conteúdo das religiões, como nós vimos nas outras aulas. Né? A gente pode dividir as religiões em relação à sua forma ou ao seu conteúdo. Em relação à forma, temos religiões animistas, panteístas, politeístas e monoteístas. Fiquem tranquilos que essa distinção não cairá na prova. E ao conteúdo, temos religiões de sabedoria, religiões proféticas, religiões espiritualistas, religiões reveladas e assim por diante. Agora, o que é essa visão de mundo? Isso aqui pode realmente cair na avaliação. O que é a visão de mundo? A visão de mundo, ela constrói a maneira de viver do indivíduo e do grupo ao qual ele pertence. Nisto, o respeito é fundamental. E essa visão de mundo, ela pode ser influenciada, por exemplo, pelos textos sagrados. Né? O modo de vida de uma pessoa ou grupo religioso é orientado por princípios expostos nos textos sagrados. Bom, e sobre a interpretação dos textos,
Analisando o significado do que é considerado sagrado, entendemos como comunidades ou grupos religiosos interpretam seus textos. Pessoas diferentes, em contextos diferentes, podem interpretar um mesmo acontecimento de diversas maneiras. Isso aqui é importante não esquecermos, né? Pessoas diferentes, em contextos diferentes, podem interpretar o mesmo acontecimento de diversas maneiras. Por fim, conhecer diferentes religiões e textos sagrados nos permite discutir os problemas fundamentais da existência e entender como diversos povos lidam com eles. Galerinha, para encerrarmos aqui, alguns recadinhos do coração para vocês. Vejam bem. No Classroom, então, está disponível a tarefa número 6, que é a última tarefa deste bimestre. Tá? Estou terminando a correção da tarefa 5, né? Já está tudo encaminhado, tudo certo. Lembrando que é necessário todos estarem desculpe, com S a mais ali, todos estarem em dia com suas tarefas. As tarefas no total valem 60 pontos. Então é importante estarem em dia com as tarefas, tanto o sexto ano A quanto o sexto ano B. No Classroom, não se esqueçam de responder a chamada da aula de hoje, dia 25 de setembro. Como não temos aula pelo Zoom hoje, será apenas chamada no Classroom, ok? Chamada apenas no Classroom. Então, na próxima sexta-feira, dia 2 de outubro, será a nossa avaliação bimestral de ensino religioso. A prova estará disponível apenas durante o horário de aula. Não se esqueçam disso. Vocês não terão o dia todo para realizar a prova. Agora que temos as aulas a 100%, a prova estará disponível apenas durante o horário de aula. Então, o sexto ano A terá que fazer a prova das 9h50 até as 10h35. E o sexto ano B, das 13 às 13h45, da 1 à 1h45. Quem perder a avaliação terá que me procure no WhatsApp, terá que me justificar o porquê perdeu a avaliação. Daí eu falarei com a Eliane, nossa coordenadora, para vermos o que pode ser feito. Ok? O valor da prova será 40 pontos, serão 8 questões, valendo 0,5 cada uma, sempre misturando as questões, marca X, de responder, né? Sempre dando uma misturada aí nas questões, tá bom? Então é isso, pessoal. Por esse bimestre aí nós vamos já encerrando, né, este nosso bimestre aí. E eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir ir muito bem nessa avaliação. Não vou complicar a vida de ninguém, vai todo mundo conseguir muito bem nessa prova na próxima sexta-feira. Certo? Eu fiz essa aula gravada, porque à tarde eu tenho aí uns outros compromissos, eu teria que fazer gravada a aula para uma turma, pelo menos. Então eu falei, não, vamos fazer a revisão gravada para todas as turmas. Se depois que você assistir esse vídeo tiver alguma dúvida do conteúdo, por favor, me mandem uma mensagem no WhatsApp, vocês têm meu número lá no grupo. Estou disponível o tempo todo para tirar as dúvidas de vocês, tá? Me mandam uma mensagem e aí eu vou ajudando vocês também a tirar dúvidas, ok? Então por hoje é só. Bons estudos. Semana que vem não temos aula no Zoom, tá? Somente a prova. E aí, uma boa prova a todos vocês. Nos encontramos lá no dia 9 de outubro agora, aula ao vivo no Zoom, com a correção da prova, comentários sobre a prova. E aí, começamos já um pouco mais, avançamos o nosso conteúdo. Beleza? Bons estudos, bom final de semana, se cuidem, um grande abraço e até a próxima aula.